Deus do não impossível. Deus do não impossível. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler os versos 1 a 15. 1 a 15. João capítulo 6. Deus do não impossível. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras que havia, ou que haveria, com as sobras dos cestos. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou para o monte. Deus, ele é especialista em realizar coisas que para nós são impossíveis. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Jesus afirmou que não, nada é impossível para Deus. O que é impossível para nós, para as pessoas, é possível para Deus, afirmou o Senhor em Lucas 18, 27. Deus é especialista em fazer acontecer o que para nós é impossível. Deus não é Deus de impossíveis, porque para Deus não há impossíveis. Deus é Deus de não impossíveis. Quando Deus prometeu dar um filho a Sara, por exemplo, ela com 90 anos, Abraão com 100 anos, incrédula, aquela senhora riu consigo mesma, dizendo: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu Senhor, meu marido, também é idoso? Ela achava que era impossível. E respondendo ao deboche de Sara, o Senhor repreendeu o casal e disse: por que Sara riu, Abraão? Porque disse: pode uma mulher da minha idade ter um filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E a resposta é não. Por isso o Senhor continuou e disse a Abraão: voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá sim um filho. Deus é especialista em não impossíveis. Ele é Deus do não impossível, porque para Deus não há impossíveis. Agora nós, por exemplo, jamais conseguiremos tornar um pau que nasce torto em algum cabo retinho de vassoura. Nós nunca vamos arrancar leite de pedras, nem tampouco fazer jorrar água de uma rocha. É impossível para nós homens adestrar um caranguejo de forma que ele possa correr para frente, ele sempre vai correr de lado. Por mais adestrado que o seu cachorro seja, você nunca vai conseguir fazê-lo
falar, apesar de que alguns acham que seus cães falam com eles. Mas Deus é especialista em fazer acontecer o que para nós é impossível. Deus é Deus do não impossível. Para Deus não há impossíveis. Olhe para a vida de Jesus, por exemplo. Quando nós olhamos para a vida e para a obra e para o ministério de Jesus, a gente descobre que homens de vida torta foram sim, por ele, transformados em discípulos e apóstolos piedosos. Por quê? Porque pau que nasce torto fica retinho na mão do carpinteiro de Nazaré. Água, Cristo transforma em vinho. Mesmo distante e com apenas uma palavra de comando, sem ao menos ter que tocar no garoto, ele pode curar o filho muito doente de um pai desesperado. João 4. Homem enfermo há mais de 38 anos, Jesus é capaz de curar. João 5. Jesus também consegue andar sobre as águas do mar. Jesus faz cego de nascença enxergar. O seu amigo morto e sepultado já de 4 dias, Jesus traz de volta à vida, fazendo Lázaro ressuscitar. Portanto, Deus é especialista em fazer acontecer o que para nós é impossível, porque para Deus não há impossíveis. Ele é o Deus do não impossível. Não há no vocabulário de Deus, gente, palavras como nós temos no nosso. Por exemplo, você nunca vai ouvir Deus dizer, eu não dou conta. Deus nunca dirá, eu não posso, eu não consigo, não vai funcionar. Deus nunca dirá, isto é impossível. Deus não é assim, Deus não fala assim. Deus é especialista em realizar impossíveis, e o texto bíblico de hoje, a multiplicação dos pães e peixes, nos revela o poder glorioso de Deus, capaz de transformar impossíveis em milagres que nos deixam exclamando de boca aberta, não pode ser, como Deus é maravilhoso. Sim, para Deus não há impossíveis. Ele não é Deus de impossíveis, Ele é Deus de não impossíveis. Pare e pense por um instante. Quero que você pense na sua vida. O que há de impossível para você na sua vida? O que há de impossível na vida de alguém que você ama? Você olha para essa pessoa e diz, é impossível. O que há de impossível no momento em que você está vivendo, ou nos locais por onde você anda e onde você convive? Deixa eu ser mais específico. O que precisa ser mudado que você não consegue transformar? O que precisa ser feito que você não dá conta de realizar? O que precisa ser dito que você não é capaz de verbalizar? O que precisa ser deixado que você não sabe como largar? O que precisa ser tratado na sua vida que você não pode curar? Eu pergunto isso porque o que é impossível para nós é possível para Deus, e a palavra do Senhor nunca falhará. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas 1,37. Para Deus não haverá impossíveis. Por isso eu intitulei a mensagem, Deus do não impossível. Porque quando a gente diz Deus do impossível, é como se nós estivéssemos dizendo que Deus cria os impossíveis. Ele não cria impossíveis. Não há impossíveis. Não haverá impossíveis. Deus do não impossível. Deus é Deus do não impossível e cabe a nós apenas crer. Mas tem um problema. E o problema é que mesmo o crer, o ter fé para nós tantas vezes é impossível. Não é verdade? Quantas vezes nós nos vemos impotentes diante de alguma situação? E sabe o que é pior do que se ver impotente diante de alguma situação? É a gente sofrer com o desespero da incredulidade. Porque se não bastasse esse sentimento humilhante de impotência face às situações que Deus nos coloca, a gente sofre com desespero de não conseguir crer. Você já passou por isso? Você olha para a situação e diz, é impossível. Desenganado pelos médicos, impossível.
e você não consegue crer, não consegue orar, não tem forças para reagir, não acredita que a situação pode se reverter. Meu povo, se nós fôssemos honestos o bastante, nós admitiríamos que não foram poucas as vezes que ao longo da vida da gente, nós já nos pegamos de novo e de novo dizendo assim: é impossível, não pode ser, de novo não, eu não vou conseguir. Por que, Deus? Quantas vezes nós não nos pegamos descrentes, desmotivados com Deus e até revoltados com Deus, porque de novo e de novo, numa sequência de fracassos, de perdas, de reveses dolorosos, face aos impossíveis para nós, humanos e mortais, em vez de nós acumularmos fé e esperança para prosseguirmos amando, as pancadas da vida vão fazendo que, ao contrário, a gente junte cada vez mais ceticismo, indiferença, incredulidade, desesperança, desespero, e a gente acaba rompendo na vida com mais amargura, raiva, ódio, tudo isso acumulado na alma da gente. Não é assim? Uma sequência de sofrimentos na vida de alguém é o bastante para essa pessoa honestamente virar para você e dizer: sabe de uma coisa, eu não consigo mais nem orar. É impossível. Se é assim que você se sente hoje à noite, o texto de hoje é para a gente assim. É para você, porque o texto de hoje nos revela o Deus do não impossível. Geralmente, e infelizmente, a gente lê a Bíblia da seguinte maneira: cada versículo, cada capítulo, a gente o lê como se fosse uma verdade total em si mesma, ou uma doutrina em si mesma. E aí a gente não faz nenhuma conexão lógica e coerente com o que veio antes do texto, o que virá depois desse texto, e principalmente a coerência desse texto com o todo do livro ou obra literária. É uma pena, porque muitas vezes essa atitude pode ser devastadora, e é assim que nascem erros e heresias. Veja o texto de hoje, João 6. João 6, de 1 a 15. O texto da multiplicação dos pães e peixes não pode ser lido de forma desconexa do que Jesus disse anteriormente e do que será dito depois, na sequência da narrativa. Nem tampouco esse texto tem que ser lido, ou pode, ou deve ser lido, desacoplado, arrancado do contexto geral do Evangelho de João. Por quê? Sob pena de perdermos a verdadeira lição ensinada por Jesus aqui. Sob pena de colocarmos nos lábios de Deus alguma mentira, coisa que Ele nunca prometeu. Sob pena de transformarmos o texto num simples manual de autoajuda ou numa narrativa motivacional, ficando assim o texto completamente despido da centralidade da cruz e do Evangelho da glória de Deus em Cristo, que é para a salvação do pecador e para a satisfação do coração do crente. Quantas vezes as pessoas já não pegaram esse texto para dizer que o que Deus está ensinando para nós é como multiplicar nossos recursos e talentos? Mas não é isso que Jesus está ensinando. O que nós temos de fato no texto da multiplicação dos pães e peixes é algo muito mais profundo e fundamental. João, revelando-nos aqui o Deus para quem não há impossíveis. O objetivo dele, quando nos revela esse Deus para quem não há impossíveis, o objetivo de João, pelo poder do Espírito de Deus, é produzir fé. Você lê sobre esse Deus aqui, e o Espírito de Deus produz fé que salva, fé que sacia o coração. No coração dos seus leitores, eu e você, que todos os dias nós enfrentamos situações que para nós são humanamente impossíveis, e a gente não consegue crer. Quer ver uma coisa? Quer ver por que Jesus faz e João coloca esse milagre bem aqui?
Veja como Deus, de fato, quer mostrar para nós que, uma vez que nós damos de cara e vislumbramos a beleza, o poder desse Deus, para quem não há impossíveis, Ele quer despertar nós fé. Você prestou atenção? Infelizmente, às vezes, capítulos e versículos atrapalham nossa leitura. Você prestou atenção no que foi dito no final do capítulo 5? Provável que não, deixa eu te ajudar a ver. João 5, de 44 a 47, concluindo o capítulo, antes de entrar na narrativa do milagre. Jesus, lembra, capítulo 5, ele tinha curado alguém, dia de sábado, os fariseus vieram em cima dele, em vez de terem crido no poder de Deus através daquele homem, em vez de terem crido em Cristo como a manifestação, a encarnação do próprio Deus, como de fato tem que ser, em vez disso, eles ficaram debatendo com Jesus. E o resumo dessa conversa está aqui nos versículos finais do capítulo 5, João 5,44. Não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Olha o verso 46. Se crescem de fato em Moisés, creriam em mim, pois Moisés escreveu ao meu respeito. Contudo, uma vez que não creem naquilo que Moisés escreveu, como é que vocês vão crer no que eu estou dizendo? Está vendo? Jesus está tratando de incredulidade no coração dos fariseus. Você não pode perder essa chave de vista, esse elo da corrente, porque o que vem a seguir tem que estar ligado com o que Jesus acabou de dizer. Apesar do milagre glorioso de Jesus, quando Jesus curou o paralítico lá do tanque de Betesda, a gente lê aqui que esses fariseus não creram em Jesus, eles permaneceram incrédulos, amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Aí Jesus faz um teste. Jesus olha para os seus discípulos e diz: agora eu vou testar a fé de vocês. Eram esses discípulos crentes de fato? Ou não passavam de incrédulos, como aqueles fariseus disfarçados de piedade? Jesus é um mestre. Então, tendo lido o que você leu, contudo, verso 5, capítulo 5, 47, contudo, uma vez que não creram naquilo que Moisés escreveu, como crerão no que eu digo? Aí vem o capítulo 6, na sequência, o elo ligando na corrente. Depois disso o quê? Depois de algum tempo, o texto está até te dando a dica, o texto está até dizendo, não leia esse texto sem antes ter lido o antes disso. Mas a gente insiste em quebrar o texto e tirar o que a gente quer e fazer Jesus dizer o que ele não está dizendo. Então, depois disso, depois de algum tempo do episódio que comprovou a incredulidade dos fariseus, lá em João 5, depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia de toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte, sentou-se com seus discípulos, era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: Filipe, onde podemos comprar pão para alimentar essa gente? E João te dá a dica. Jesus disse isso para pôr Filipe à prova, porque sabia o que ele, Jesus, ia fazer. Você percebeu a intenção de Jesus? Você viu aonde Jesus quer chegar? Ou seja, teriam aqueles discípulos, depois de tudo o que eles já haviam testemunhado, face aos sinais de Jesus, teriam eles fé o bastante para alimentar aquela multidão? Filipe, olha esse povo todo atrás da gente, como é que nós vamos dar pão para eles? Jesus estava testando a fé dos discípulos. Teriam eles fé? Veremos isso em instantes. Antes, porém, a gente tem que compreender algo muito importante.
Jesus não é padeiro, Jesus é pão. Jesus não é padeiro, Jesus é pão. Explico. O Evangelho de João, gente, foi escrito para produzir em nós fé. João deixou isso muito claro em João 20, de 30 a 31. Não deixa dúvida de que o propósito de João, ao selecionar esses milagres em particular, é produzir fé. Fé para salvação. Fé para nossa satisfação plena em Cristo. Fé na nossa satisfação plena em Cristo e não nas coisas que Cristo dá, como por exemplo, pão e peixe, saúde ao curar. É muito trágico, porque muita gente, muitos pregadores, muitos fiéis pegam o texto, torcem o texto, transformam o texto em tudo que Deus jamais intencionou produzir. Ou seja, nós não temos em João 6, de 1 a 15, um texto que fala de motivação pessoal, ou que fala de algum tipo de meio, de se você fizer isso e aquilo e seguir esses passos, você vai obter conquistas. Jesus não está dando para nós princípios organizacionais, e como eu já ouvi pastor pegar esse texto e fazer isso. Jesus não está ensinando para nós princípios de sabedoria organizacional. Jesus não está ensinando aqui como é que nós podemos multiplicar nossos recursos, que no final vão acabar se tornando os nossos ídolos, ou o prazer do nosso coração, fazendo de Cristo, de Deus Pai e do Espírito Santo apenas um meio para produzir um fim. Qual fim? Multiplicar pães e peixes. Saciar o coração em pão e peixe, não em Deus. Não é isso, gente? Jesus, quando percebeu que a multidão transformou ele em meio, não em fim, Jesus deu no pé. Você prestou atenção? E eu não sei por que colegas pastores insistem em ensinar seu povo a multiplicar recursos usando esse texto, se era tudo que Jesus não queria. Jesus não é o mestre, não é o rei, não é o senhor da sabedoria organizacional. Não que ele não seja por natureza, mas não é isso que ele ensina. Olha o texto. João 6,14. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, multiplicar pães e peixes, que alimentou só homens, 5.000, fora mulheres e crianças, e que sobrou um cesto para cada apóstolo. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que eles pretendiam obrigá-lo a ser rei sobre eles. Rei do quê? Rei do pão. Eles estão mais interessados na panificadora, rei do pão, do que no pão da vida. Jesus sabia que pretendiam obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. A multidão não se contenta, nós veremos isso a seguir, se Deus nos permitir, e pula para o verso 25. Tem aí uma ocasião em que Jesus anda sobre o mar e vai encontrar com os discípulos, nós vamos estudar isso. Mas aí no verso 25, encontraram Jesus do outro lado do mar e perguntaram: Jesus, Rabi, quando é que o Senhor chegou aqui? Como que dizendo, buscamos o Senhor. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque eu lhes dei alimento. Vocês não entenderam o que eu quis dizer quando eu multipliquei pães e peixes? Vocês não entenderam que o que eu quis dizer para vocês é que quem come de mim nunca terá fome? Vocês não entenderam nada, vocês acharam que eu fiz um sinal só para multiplicar pão e peixe e encher a barriga de vocês. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Alimento para a vida eterna, pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também, eles são cínicos.
Aí eles viram para Jesus e dizem: não, nós também queremos realizar as obras de Deus, nós também queremos saber como multiplicar pão e peixe. Disseram eles: o que devemos fazer? Nos ensine a multiplicar pão e peixe. Jesus lhes disse: esta é a única coisa que Deus quer de vocês, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Que não seja assim com você, mas aquela multidão não tinha entendido os sinais. Os sinais apontavam para o fato de que Jesus é o verdadeiro pão que veio do céu para matar a fome do coração da gente. Os sinais apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dessa forma, levando aquele que crê de volta para uma comunhão plena e saciadora com Deus. Só que aquele povo não entendeu. E milhares ainda hoje não entendem, inclusive alguns que pregam as Escrituras. O que muitos ainda querem, hoje em dia, é apenas encher as barrigas com pães e peixes. Só querem ter condições de milagrosamente realizar as obras de Deus. E que obras são essas? Como os fariseus lá, ou esses homens seguindo Jesus queriam? Eles queriam realizar milagres, produzir ídolos, aumentar a produção de pães e peixes. Só que Jesus os advertiu e disse: não, a obra de Deus não consiste em fazer milagres, ter coisas, obter resultados. A obra de Deus consiste em crer. Crer para a salvação e crer para a satisfação do seu coração em Deus. Por isso que Jesus diz em João 6,35, olha o que ele diz: vocês não entenderam o meu milagre. Se você quer entender o que Jesus quis com aquele milagre, você pega, faz um risco aí em João 6, de 1 a 15, e escreve assim, João 6, 35 e 36. Porque Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creem em mim, embora tenham me visto. Vocês não creem em mim. Vocês querem apenas que eu produza pães e peixes. Vocês não entenderam que eu produzi pão e peixe, alimentei uma multidão e fiz sobrar um cesto para cada apóstolo para dizer o seguinte: quem come de mim sempre terá de sobra. Mas vocês insistem em querer que eu faça milagres. Por quê? Porque quando vocês pegam o que eu realizo através dos milagres, vocês viram as costas para mim e se satisfazem com pão e peixe, com cego que volta a enxergar, com manco que volta a andar. Vocês amam mais o que eu produzo do que quem eu sou. Jesus não fabrica ídolos. Jesus estava dizendo que aquela multidão não tinha feito de Jesus o pão que mata a fome de prazeres da alma da gente, meu povo. Nós aprendemos que Jesus havia se tornado para aquela gente apenas um meio, não um fim. Jesus era padeiro para eles, não era pão da vida. Eles não creram que Jesus era tudo de que eles precisavam. Aliás, eles criam em Jesus. Eles criam que precisavam de Jesus, mas eles criam que precisavam de Jesus para eles obterem outras coisas melhores e mais importantes que Jesus, a saber, pães e peixes. Jesus era padeiro, eles precisavam de Jesus como um padeiro e não como pão. Aí eu te pergunto, quem é Jesus para você? Ele é padeiro ou ele é pão da vida do seu coração? Você quer mesmo saber quem é Jesus para você? Então responda o seguinte: como é que você busca Jesus? Para que você busca Jesus? Faz toda a diferença quando você busca Jesus para matar a fome da alma. Quando você busca Jesus, a pessoa de Jesus, quem Ele é, e não apenas invoca para Ele te dar mais pão, te dar mais peixe, prosperidade, prazeres, mesmo que sejam legítimos, mas que vão se tornar um ídolo para você. De repente você está idolatrando a sua saúde, seu bem-estar.
E aí Jesus é só um meio para você viver sadio. Percebe o risco? De repente você está idolatrando o controle, o ter, o nunca passar necessidade. Aí você busca Jesus para sua despensa ficar cheia. Então Jesus não é o fim é a despensa cheia. O fim é a cura do marido ou do filho. Percebe como é arriscado você ir a Jesus apenas pedindo pão e peixe? Não tem problema nenhum você pedir a cura de um filho, por exemplo. Não tem problema nenhum você pedir pão e peixe, desde que você ore também e diga: Deus, mas que essa cura não seja o fim. Porque eu não quero terminar com um filho curado, dando as costas para o Senhor e fazendo da saúde do meu filho o ídolo. Você acredita mesmo que Jesus é pão e não padeiro? Então presta atenção nas suas orações. Quer ver uma coisa? Você acredita que Jesus é o pão da vida? Acredita mesmo que Jesus é tudo o que você mais precisa? Mais do que dinheiro? Mais do que sexo? Mais do que poder, mais do que namoro, mais do que noivado, mais do que casamento, mais do que cura, mais do que saúde. Será que você acredita mesmo que você precisa mais de Jesus do que um lar e uma família estabilizados? Será que você acredita mesmo que você precisa mais de Jesus do que filhos sadios, bem criados? Será que você crê de fato que você precisa mais de Jesus do que carreira e estabilidade profissional? Mais de Jesus do que da sua beleza? Momentos de felicidade, mais de Jesus do que espiritualidade? Você acredita mesmo que Jesus é o bastante? Sabe qual é a melhor forma de nós descobrirmos? E aí a gente vai para a ideia do texto. A melhor forma de você e eu descobrirmos se Jesus é o bastante, se Ele é de fato tudo o que eu creio precisar, de que Ele é o prazer da vida da gente. A melhor maneira de descobrir se Jesus é pão e não padeiro é observar como é que a gente reage quando Deus nos põe em situações humanamente impossíveis. Porque foi o que Jesus fez aqui com Filipe e André em particular. Olhe para o texto e veja o que Jesus está fazendo. Ele colocou esses discípulos diante de uma situação humanamente impossível e perguntou: e agora, Filipe, o que nós vamos fazer? Filipe, em outras palavras, diga para mim do que mais a gente precisa nessa hora. E a resposta vai ser surpreendente, porque Filipe revela o coração da maioria de nós. Olha o verso 5. João 6,5. Jesus logo viu uma multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde comprar pão para alimentar toda essa gente? E aí João é mais cuidadoso ainda e diz assim: Jesus disse isso para colocar Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. O que Filipe faria? Será que Filipe creria no Cristo que transformou água em vinho? Será que Filipe creria no Cristo que curou o filho do oficial? São milagres que vieram antes desse, no mesmo evangelho. Será que Filipe creria no Cristo que curou o paralítico de Betesda? Será que Filipe buscaria o Cristo? Parece que não, porque ouça a resposta de Filipe. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. No que Filipe cria? O que Filipe buscava? Filipe cria no trabalho. Filipe cria no dinheiro. Para Filipe, as soluções e o segredo da felicidade que satisfaz está em se trabalhar muito, ganhar muito, para que sobrando a gente possa repartir.
Gente, e como existem Filipes ainda hoje. Pessoas que acreditam no poder do trabalho, do dinheiro como solução para tudo. No trabalho e no dinheiro como satisfação indispensável para a vida. E a gente até brinca. Dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. É o Satanás falando. É o Satanás falando. Agora, gente, ninguém aqui está dizendo que dinheiro não é importante, porque Paulo também vai dizer, quem não trabalha que não coma. Ninguém está dizendo que você, ufa, o pastor disse que não é, então amanhã, não é segunda, acabou. Vou viver igualzinho, de pelado, andando para lá e para cá, comendo. Não é isso, não é anarquia. Acorda. Mas Jesus ouve algo muito triste de Filipe. Filipe, essa multidão está me buscando. Essa multidão tem fome e sede de Deus. Como é que nós vamos alimentar esse povo? E agora, Filipe? Filipe poderia ter dito, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, o Senhor transformou água em vinho, o Senhor curou o filho do oficial. Eu acabei de ver um paralítico sair do tanque de Betesda correndo mais do que o Usain Bolt. Fazendo assim, ó. Ele era paralítico, mestre. O Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas Filipe não cria em Cristo. É impressionante, Filipe ainda não cria em Cristo. Ele acreditava mais no poder do trabalho e do dinheiro. Ele pensava que o que aquela multidão de fato precisava era de um membro muito rico do corpo apostólico para mandar buscar Habibes. Já pensou, mestre? Se nós tivéssemos Nicodemos já convertido, nós ligaríamos no iFood, passaríamos o cartão do Nicodemos, não o pastor, coitado, quebrado igual eu. Pobre Filipe, mas você é igualzinho a ele. Deus te põe numa situação aparentemente impossível, a primeira coisa que você reclama, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho trabalho. Acorda. Deus quer te ensinar algo muito maior do que dinheiro. Claro, em alguns casos você tem uns que tem que arregaçar a manga, começar a trabalhar mesmo, porque não vai cair do céu nem brotar do chão. Mas olha só, porque a gente acredita mais no poder do trabalho e do dinheiro, é que pais, por exemplo, mesmo crentes, investem mais na educação e na formação profissional dos filhos do que no discipulado e na formação espiritual deles. Não é verdade, gente? Vamos ser honestos? A gente acredita mais no poder do trabalho e do dinheiro do que em Cristo. Então a gente faz de tudo para dar o inglês, o mandarim, a natação, o balé, o violão, o teclado e soca treino nos meninos. Os bichos chegam de noite, não consegue nem ler as escrituras. Por acreditar mais no poder do trabalho e do dinheiro, é que as pessoas, mesmo crentes, gastam mais tempo com trabalho, com estudos, com pós-graduação, em ter, guardar. Eu fico triste percebendo, quanto mais Deus te entrega uma faculdade, um bom curso, mais você abandona a comunhão da igreja. Pastor, não tem tempo, eu não estudo, eu não dou conta. As pessoas acreditam mais no poder do trabalho, do estudo e do dinheiro. E Jesus devia estar coçando a cabeça e pensando, meu Deus, o que foi de Filipe? Sai Filipe, entra André. Aquela situação aparentemente impossível revela no que André cria. Aí André pede a palavra, né? Capítulo 6, verso 8. Então, um dos seus discípulos, André, irmão do Pedro, falou assim, Senhor, enquanto esse Filipe aí ficou preocupado com a conta bancária, com o trabalho, deixa eu falar, eu já fui atrás, eu fiz uma pesquisa de campo, ver quantos pães e quantos peixes, já fiz o levantamento na prefeitura. E eu só encontrei um rapaz, é aqui ele aqui, até trouxe.
Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, Senhor, vamos ser honestos, do que adianta isso para tanta gente? Dá vontade de falar, então por que você trouxe? Cala a boca. Perdeu a chance. André cria no potencial humano, mais do que em Cristo. Ele cria no que as pessoas são capazes de produzir com as suas próprias mãos, tanto que ele foi atrás de alguma coisa entre a multidão e achou um rapaz, o rapaz dos pães e peixes. E André media valor ou solução por quantidade. André é dos que se impressiona com volume, aparência. Quanta gente assim iludida como André. E por acreditar mais no potencial humano do que no Senhor, é que as pessoas acabam acreditando mais na soberania da ciência, na sabedoria da razão, na sensualidade dos sentimentos e das emoções, do que na revelação de Deus nas Escrituras. Por acreditar mais no potencial humano do que no Senhor, é que as pessoas recorrem mais a homens do que a Deus, profetas, reveladores, ministérios. É lamentável. As pessoas em busca de movimentos, de sensações, de volume, de agitação, achando que é nisso que está o Senhor. Filipe cria no trabalho e no dinheiro. André cria no potencial humano, em volume, em quantidade. Pobre Jesus. Sai Filipe, sai André, entra o rapaz com 5 pães e 2 peixes. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pregando sobre esse texto na congregação batista, lá no fim do século XIX, em Londres, disse assim sobre esse menino: o que esse rapazinho está dizendo é o seguinte: Senhor Jesus, não sei se o que eu tenho será suficiente para alimentar essa multidão, mas se o Senhor quiser, comece um milagre a partir dos meus 5 pães de cevada e 2 peixes. Que lição de fé! Que lição há aqui para nós, quando Deus nos coloca em situações humanamente impossíveis, e Deus sempre nos coloca, o objetivo é testar a nossa fé, espremer para ver se sai do nosso coração. E o que sai do nosso coração? Vai sair do nosso coração fé no poder de Deus, vai sair do nosso coração fé de que Cristo é suficiente, fé de que Cristo é tudo de que a gente precisa, porque quando aquele menino entrega 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, ele diz assim: Senhor, isso aqui não é nada, mas o Senhor é tudo. O Senhor é tudo. Situações humanamente impossíveis, portanto, gente, revelam que quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa confiança em trabalho e dinheiro, como fez Filipe, a gente sempre vai se achar com pouco, com nada até, sem recursos, impotentes. E Jesus está dizendo para nós que a vida é muito, mas muito mais do que trabalho e dinheiro podem comprar, manter e promover. Jesus queria ouvir de Filipe: Deus, temos nada, mas temos o Senhor é tudo. Situações humanamente impossíveis também revelam que quando nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé em potencial humano, ou nos recursos, ou em qualquer coisa que a mão, a razão, as emoções humanas podem produzir, como André fez, a gente sempre vai desprezar o que Jesus Cristo pode fazer a partir de uma fé pequenina do tamanho de um grão de mostarda. O que estamos dizendo, gente, é que situações humanamente impossíveis servem principalmente para revelar se nós depositamos a esperança, a fé e a confiança nas mãos do Senhor, colocando os nossos 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, certos de que Ele sim sabe e pode multiplicar ou não, de uma forma que isso nos satisfaz e satisfaz aqueles para quem nós nos propomos a
a abençoar. Porque o texto termina de uma forma linda. João 6, de 10 a 13, Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, é isso que Jesus quer ensinar. Sabe o que Jesus quer ensinar? Quando você se assenta aos meus pés, como ele fez a multidão se assentar na grama, quando você espera em mim, você come à vontade. Quando você vive de ouvir minhas palavras, porque era isso que a multidão, de certa forma, também estava fazendo. Então, quando vocês vivem de ouvir minhas palavras, vocês comem à vontade, vocês ficam satisfeitos. Eu não estou ensinando aqui como fazer milagre e multiplicar potencial. Eu não estou ensinando vocês a fazerem ídolos. Eu estou ensinando vocês que quem se assenta aos meus pés, como eu botei esse povo sentado, quem se assenta aos meus pés como Maria, em vez de viver agitado como Marta, quem se assenta aos meus pés come à vontade, quem se assenta aos meus pés fica satisfeito. Isso ele ensina para a multidão, que não aprendeu, nós vimos, e vamos continuar vendo. Mas agora, olha o que Jesus diz para os discípulos. Deixa eu ensinar algo mais para vocês. Jesus agora vira para os discípulos e diz: depois que todos estavam satisfeitos, inclusive os discípulos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Quantos apóstolos eram? 12. Quantos cestos sobraram? 12. Você é bom em matemática? Quantos cestos para cada? 1. Para quê? Jesus está dizendo assim: quando você se propõe a repartir Jesus com os outros, nunca vai te faltar, vai sobrar. Quando você se propõe a comer e beber de Jesus, quando você se propõe a deixar os outros comerem à vontade de Jesus através da sua vida, quando você se propõe a satisfazer os outros em Jesus, você acaba descobrindo que sempre sobra um cesto cheio de Jesus para você. A situação humanamente impossível revela o que sobre o seu coração? Você confia mais no trabalho e no dinheiro? Porque imagina o que aquele povo não teria perdido se eles fossem na onda de Filipe. Não tem dinheiro. E mesmo que a gente começasse a trabalhar hoje, levaria 8 meses talvez para alimentar essa multidão. Você confia mais em quantidade e volume do que nas pequenas coisas que Deus nos deu de graça para desfrutar? Você confia mais em saúde e bem-estar? É por isso que as pessoas se decepcionam com Deus, porque quando Deus coloca elas numa situação de crise, em vez de elas irem para Deus em busca de comer mais de Deus e de Jesus, não obstante aos resultados, não interessando se Jesus vai curar ou não, mas se eu vou para os pés de Jesus, se eu me assento e digo, eu quero sair dessa, com cura ou sem cura, não importa, o que importa é que eu quero sair dessa com mais de Jesus. Quem vai assim, nunca sai com fome. Mas se você vai igual a multidão, querendo só a cura, querendo só a prosperidade, só o pão, só o peixe, só o vinho, Jesus vira e fala: você não entendeu. Você não entendeu? Primeiro, ídolos não se sustentam. Saúde, paz, prosperidade não nos bancam. Sempre nos deixam na mão. E nas mãos dos ídolos a gente fica sempre escravos deles, dos prazeres limitados, prazeres finitos que esses ídolos proporcionam, sem contudo nos satisfazer plenamente. Situações humanamente impossíveis devem nos fazer ir a Deus com 5 pães e 2 peixes e dizer: Senhor, eu me ponho na sua vida.
As mãos do Senhor é o melhor lugar para eu colocar minha vida. Ou, e aí você põe o nome de quem você tanto ama e esteja talvez diante de uma situação impossível. Coloca-nos, nós nos colocamos nas tuas mãos. Se é para curar, amém. Se não é para curar, amém. Mas Senhor, não nos deixe sair dessa enrascada sem estar mais saciados no Senhor. Deus é Deus do não impossível, gente. E o grande não há impossível de Deus, sabe qual é? É fazer você abrir mão de pães e peixes. É fazer você abrir mão das suas convicções, das suas certezas materialistas, racionalistas, emocionais, fazer você perceber que você precisa de Cristo pelo que Cristo é, e não pelo que Cristo dá, ou pelo que Cristo faz. Quando Deus, meu povo, nos coloca graciosamente essa fé no coração, e pela graça a gente começa a perseguir o caminho dessa busca pela satisfação em Cristo, quando você busca a Deus sim, para matar a fome da alma, e não apenas peixe e pão, você começa a descobrir que você está comendo a vontade de Jesus, satisfeito nele, aí você começa a ver impossíveis acontecer na sua vida. Por exemplo, você vai perdendo o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Quando a sua barriga do coração está cheia de Jesus, você vai ver outro impossível acontecendo na sua vida. Você vai deixando o amor ao sexo, à pornografia, esse vício escravizante que te mata. Quando Jesus sacia seu coração e vai enchendo você de saciedade, você vai vendo o impossível, você vai abrindo mão de amor a ideologias, seja de direita ou de esquerda. Você vai abrindo mão da vaidade, você vai deixando de lado o espelho, o amor ao poder, o amor ao ídolo de estimação. Deus é o Deus de não há impossíveis, e isso significa que Ele pode libertar sim você dos seus vícios, sentimentos, cobiças, ansiedades, medos, amor aos prazeres do pecado. Mas como, pastor? Como? Quando Deus, pela revelação da palavra, como eu acabei de tentar mostrar para você, e pelo poder do Espírito, que eu creio pode estar agindo em você agora, faz você enxergar esse Deus por quem Ele é. Isso coloca em você uma fome, um desejo dEle, cada vez mais dEle, da graça de Jesus. E você vai descobrindo, isso é melhor do que a própria vida. E quando você descobre que Jesus é melhor do que a vida, e quando o seu viver passa a ser Cristo, acabou. Você não tem medo de morrer. Você até chora quando alguém que você ama morre em Cristo. Mas logo seca as lágrimas e diz, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Se isso não é libertador, o que seria? Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse à multidão, aos discípulos, juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. E eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. Deus é Deus de não impossíveis. E se parece impossível para você abandonar esses amores que têm te escravizado, hoje à noite Ele te diz, coma de mim, beba de mim. Sabe outro impossível que Deus é capaz de fazer? É impossível para você crer no que eu estou te dizendo. É impossível. Eu sei que eu estou pregando para um vale de ossos secos se eu tiver entregue a mim mesmo. É impossível você crer que Jesus é bastante, suficiente. Você crê em Jesus e no seu potencial. Você crê em Jesus e no seu trabalho, e no seu currículo, e no seu dinheiro. Você crê em Jesus e em mais alguma coisa. É impossível para a gente crer. Então, se você não consegue crer, peça a Deus, ore. Ore pedindo fé,
Como? Pegue esse pouquinho de força de vontade que está aí no seu coração, dizendo, eu quero provar disso. Sabe esse restinho, esses 5 pães e 2 peixinhos aí, de força de vontade, de desejo de provar desse Deus? Pega esse pouquinho e diz, Senhor, é tudo que eu tenho. Mas eu não consigo ter fé, como o pastor disse. Me dá fé. Abra meus olhos para ver que o Senhor é lindo e maravilhoso, melhor do que qualquer coisa, melhor do que pães e peixes, melhor do que saúde, melhor do que dinheiro, melhor do que potencial humano, melhor do que paralítico andando. Me dá, Senhor, eu quero poder sentar na relva verde como aqueles homens, eu quero comer a vontade do Senhor, eu quero me saciar no Senhor, e eu quero estar tão satisfeito no Senhor, que quando eu olhar para mim e para os lados, eu vou me ver liberto dos amores que me escravizaram. Assim acontece a santificação, meu povo. João nos diz no capítulo 20 do seu evangelho, quando você contempla esse Deus glorioso em Jesus, pegando 5 pães e 2 peixes, alimentando só homens, 5.000, sobrando um cesto cheio para cada um, você tem que dizer, uau, esse Deus é Deus de não há impossíveis, e o impossível na minha vida hoje é crer nesse Deus. Deus, me dá essa fé. Deus, me dá esse amor pelo Senhor. Deus, mata essa minha fome que eu tenho buscado no elogio dos outros. Mata essa fome que eu tenho buscado saciar nas roupas que eu compro, no make-up que eu faço, no elogio que eu tenho tanta necessidade de receber. Deus, mata essa fome que eu tenho buscado resolver nas camas com quem eu deito, nas doses que eu bebo, na comida em excesso. Se você quer se ver livre disso, e eu vou te dizer uma coisa, isso é impossível para você. Mas para Cristo não há impossíveis, Ele é Deus do não impossível. Então repito, pegue esse pouquinho de força de vontade agora, feche seus olhos, legue isso para Deus. E diga, Deus, eu nunca provei de Cristo como pão vivo que desceu do céu. E eu quero provar, quero poder dizer que Ele é o pão da vida. Quero poder dizer que eu não tenho mais fome e sede de outras coisas. Minha fome e sede principalmente é de Jesus. Esse é o primeiro apelo que eu faço a você. Se é o seu caso, pegue esse pouquinho de força de vontade que você tem. E diz, Deus, para mim tem sido impossível abandonar aquele caso. Tem sido impossível abandonar aquele vício. Tem sido impossível abandonar esse pecado, e você dá o nome. Deus, mas o Senhor pode. Pega, Senhor, esse pouquinho de força de vontade, transforme isso em fé, faça-me ver Jesus de uma forma maravilhosa. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta-me, Deus, da escravidão desse pecado. Segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte: se você crê em Jesus, se você busca fazer dele a satisfação do seu coração, o meu objetivo é desafiar você a dizer, Deus, me use de tal forma que outros possam comer a vontade de Jesus através da minha vida, que outros possam se satisfazer em Jesus através de mim, porque eu sei que o Senhor nunca irá me faltar, sempre vai sobrar um cesto cheinho só para mim. Qual é o seu medo de dar ainda mais para o Senhor? Do que você tem medo? Você tem medo de faltar? Eu vejo gente que tem medo às vezes de ofertar e dizimar, medo de faltar. Não vai te faltar. Vai sobrar. Você tem medo de quê? Você tem medo de se entregar mais na obra? Você tem medo de orar mais? Você tem medo de abrir mão de quê? Jesus está dizendo, venha, não tema. Entrega esses 5 pães, entrega esses 2 peixes para mim. Eu vou fazer o milagre. Você vai comer à vontade de mim e vai se saciar. Parece impossível para você crer. Realmente, gente, para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Marcos 10, 27.
A sua salvação é possível para Deus, a sua santificação é possível para Deus, desde que você se sacie em Cristo, coma e beba dele. Então pega esse pouquinho de força de vontade e diz: Senhor, eis aqui a minha vida, toma em tuas mãos. Toma minha vida para si, ó Deus, satisfaça-me em ti, deixe-me provar e ver que a tua graça é melhor que tudo, é melhor que a vida. Pega minha vida, salva minha vida, satisfaça meu coração em Jesus e usa-me para levar o pão da vida aos famintos da graça para a salvação. Ore assim. E no seu caminhar com Jesus, eu tenho certeza, você vai poder dizer: eu não acreditava, mas hoje eu posso testificar, Deus é Deus do não há impossíveis. Ó Deus, em nome de Jesus, produza fé hoje à noite, fé no Cristo. Ó Deus, que Jesus possa ser para nós o pão e nunca o nosso padeiro. Ó Deus, é sim maravilhoso as coisas que o Senhor nos dá, mas melhor do que a própria vida é a graça do Senhor, que se manifestou a nós, Cristo, cheio de graça e de verdade. Ele é melhor que a vida. Viver é Cristo, morrer é lucro. Faça-nos crer nisso. Torna-nos, ó Deus, um povo corajoso, um povo que nos abençoa, que abençoa outros com o pão da vida do Evangelho. Deus, em nome de Jesus, que Jesus seja, Pai, a satisfação da nossa alma e que possamos reparti-lo. Livra-nos de ser como Filipe, de acreditar, meu Deus, que a satisfação, a realização está em trabalho, em carreira, em dinheiro. Ou como André, livra-nos da síndrome de André, de achar que é o potencial humano. São as coisas que nós trazemos nas mãos, não é nada disso. É o Senhor. O Senhor é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.